sua cozinha? Então peça pela Supergás Brás. Olha aqui, gente, ó. O Cebolinha da sorte, gente. Beleza! Obrigado, tá, querido? Amanhã todo mundo vai fazer vídeo passando a mão no cabelinho dele, não é assim a história? Todo mundo, é o cabelinho da sorte. Obrigado, Ana. Obrigado, Pedro. Beijo. Gente, ó, o Balanço Geral de hoje fica por aqui. Pra você, um beijo, um queijo. Eu volto amanhã, porque agora com o Robertinho, hein? É taça na Copa Brasil. Beijo, Michelito. E você aí de casa, bora seguir então com o Fala Espírito Santo. Uma boa tarde, seja bem-vindo. E olha só, o irmão da cantora Marília Mendonça, ele comoveu, gente, a internet ao anunciar que vai abandonar a carreira e se afastar definitivamente dos palcos. João Gustavo, que tem apenas 21 anos, diz que não sente mais vontade de cantar, que precisa processar o luto pela morte da irmã, que perdeu a vida em um acidente de avião em novembro do ano passado. Desde que então Marília morreu, gente, o João começou a fazer shows. E aí, como consequência de não viver esse luto, veio o quê? Veio a depressão. Em setembro, ele já havia anunciado o fim da dupla sertaneja Dom Vitor e Gustavo. E aí, diante da insistência do público em perguntar quando ele voltaria aos palcos, ele foi sincero e disse que isso não vai mais acontecer. Só se fala disso hoje na internet. E viver esse luto, a gente sabe o quanto é importante, até mesmo para seguir em frente, o que a gente sabe que não é nada fácil, né? Então, esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Juliano Coimbra. Obrigada, Juliano, mais uma vez pela sua presença. Isso. Boa tarde. Boa tarde. E também recebo, gente, a Catiúcia, mamãe maravilhosa. Cati, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A Catiúcia, gente, ela é mãe do Theo. O Theo morreu com 2 aninhos de idade, depois de um surto de gastroenterite em uma creche em Vila Velha. E hoje ela ajuda outras mães a, digamos, não é superar, mas é viver esse processo. É isso, Cati? Conta pra gente. Continuar a viver, né? Com aquele pedacinho faltando. Porque quando a pessoa vai, falta um pedaço da gente. Na verdade, quem morre um pouquinho somos nós. Então, a gente aprender a lidar com essa morte é um dia de cada vez. Então, hoje eu ajudo as mães, principalmente no primeiro ano, que é o mais difícil. As primeiras datas, data de aniversário, Natal, Dia das Mães, é tudo mais difícil no primeiro ano. Depois fica fácil? Não. Mas vai se tornando suportável. E como é que é suportar isso? Como é que foi esse processo para que você alcançasse essa palavra, suportar? Porque tem mães que, só de estar agora acompanhando, tem não só mães, pais, irmãos, só de estarem agora acompanhando o programa, já não conseguem nem mais suportar, Cati. É realmente um dia de cada vez. Então, a gente acorda, eu falo que a gente precisa aprender a respirar. Respira e vai. Então, eu escolhi ir por ele. Eu preciso viver por ele, porque ele queria viver. Meu filho não queria partir. Era uma criança alegre, alto astral, inteligente. Então, eu vou viver por ele. Qual a melhor forma que eu tenho para viver por ele? Eu preciso ressignificar essa dor. Então, eu ressignifiquei ajudando a outras mães a entender que existe vida após o amor. Porque essa dor é porque a gente amou intensamente. Então, a gente vai sentir dor. Só sente dor quem ama. E, Juliano, para alcançar esse processo, né, essa superação, existe um período também, que é o que a gente conhece como luto. Qual é a importância de respeitar esse momento, de viver de fato o luto? Então, Roberto, o grandioso problema é que as pessoas, elas querem ultrapassar sem vivenciar, sem experimentar, sem experienciar. E não vai ter como a gente atravessar esse período se a gente não respeitar. Existem 5 fases que a gente precisa passar, que essas 5 fases, elas são extremamente necessárias. E o grandioso problema é como o desenvolvimento humano. A gente passa por fases até a gente chegar na fase adulta, né? O luto também. O luto, ele tem uma data prévia para fim, né? Nós não vamos passar a eternidade nesse luto, né? Nós não podemos. Nós
precisamos respeitar essa fase. E eu vou explicar como é que funciona cada parte dessa fase, né? Existe um primeiro período, que é um período onde que há uma negação de fato desse processo, né? E aí nós não queremos aceitar essa morte, né? Nós não lidamos, nós não fomos educados para viver com a morte, né? Então, nós vamos acabar negando essa morte. Há um período de raiva que nós vamos querer colocar culpa em tudo e em todos. Às vezes até no ente que faleceu, né? Às vezes nos médicos, às vezes nós vamos buscar, nós vamos passar por esse período. Há um período onde que nós vamos barganhar de fato, onde que nós vamos negociar. Nós vamos começar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Se fulano tivesse feito aquilo, buscando todas as formas alternativas que pudessem salvar aquela pessoa. Existe um período que as pessoas dizem que é um período depressivo, né? Eu prefiro falar que é um período melancólico, onde que nós vamos experimentar de fato uma tristeza muito forte. Ele vem depois desse período de barganha e depois vem um período de aceitação. Aceitar não é dizer, tá tudo bem, mas é você aprender a conviver de fato como ela fez, né? Dando um novo significado, uma nova ressignificação para o processo. Então é necessário respeitar. E cada pessoa tem um tempo para passar por esse luto. E essas fases, elas acontecem nessa ordem ou não necessariamente, Juliano? Elas acontecem nessa ordem, todavia, elas, de fato, elas podem acontecer juntas, né? Mas ela acontece nessa ordem. É a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha, a negociação, o período melancólico, o depressivo. É importante ressaltar que o depressivo não é como aquele diagnóstico que a gente fala de depressão, mas é um período onde que a pessoa vai viver uma tristeza, onde que a pessoa vai viver o isolamento, onde que a pessoa ela vai experimentar a dor dela. Ela precisa atravessar essa dor para ela poder aceitar e ressignificar esse processo. Olha só, pela internet, eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo, ela vai participar com a gente, a Renata. Ela perdeu a filha, Amanda, em um acidente na rodovia Darli Santos e não tem sido fácil para essa mãe suportar essa dor. Conversei com ela antes da gente entrar ao vivo. Inclusive, você estava há poucos minutos atrás no PA, né, cuidando da sua saúde, tudo por conta desse processo, né, que você vive vivendo, que você tem vivido, que você está passando, não é isso, Renata? Boa tarde. É isso, Roberta. Boa tarde. É igual o doutor estava falando aí sobre o luto, né? Eu, infelizmente, eu não vivi isso. Então, isso está me acarretando tudo isso agora. Eu não vivi o luto. É muita cobrança em cima de mim. Então, os problemas estão vindo tudo agora. Pressão alta, eu estava no PA desde semana passada, que vem com a minha pressão alta, entendeu? E hoje, novamente, fui parar no PA. Por conta disso tudo, que eu não vivi o luto. Eu não tive luto. Porque eu tenho que presenciar tudo, né? Processo, segmento do processo, como que vem. Então, é uma luta muito grande, né? E, infelizmente, é tentar levar do jeito que a gente pode, tomando medicação. E agora que está acarretando as coisas, né, Roberto? E você, diante das suas atividades no dia a dia, a gente vê que você tem um outro filho também que depende muito de você, né? Acaba que você não pode parar, simplesmente parar para poder viver 100% o seu luto, né? Você tem suas responsabilidades também. Sim, meu filho é autista, né? Como eu te disse, quem me ajudava muito era minha filha, com ele. E hoje eu não tive como ainda parar e viver o luto, porque ele depende muito de mim. Ele tem apenas 4 anos. Então, eu me resguardo muito, eu me seguro muito para eu poder tentar seguir a vida, porque minha vida nunca mais vai ser a mesma, né? Foi uma tragédia, né? Um assassinato sobre minha filha. Então, ela que me ajudava muito. Então, eu não tenho esse respaldo de poder viver o luto dela, de poder... Porque eu tenho meu outro filho para poder cuidar. E ainda mais, né, Roberto? Ainda tem que ficar seguindo com a justiça, né? É uma luta de idas e vindas. Aquele medo dele ser solto, agradeço muito, primeiramente a Deus e depois a justiça por não ter solto, né? Um assassino, por tirar uma vida de uma pessoa com 100% de saúde, saudável,
alegre, toda feliz, casamento, faculdade, de 20 anos, né? Então você fica naquele encargo de vai e volta, se vai ser solto, se não vai. Então a ansiedade, a saúde, né? Não vai bem. Por isso, então, que fica nesses encargos aí. A gente está aqui acompanhando, né? Eu me lembro exatamente de tudo que aconteceu com sua filha. Foi o primeiro programa que eu apresentei aqui, assumindo o Fala Espírito Santo. Não tem como esquecer tudo o que aconteceu com a Amanda Marques. E a gente tem acompanhado, inclusive, o caso do julgamento, né? Que a gente espera por esse momento também, viu, Renata? Continua com a gente, daqui a pouco eu volto a falar com você. Quero saber aqui com a Catiúcia, né? Nesse processo, nessas fases, Cati, qual foi a mais difícil para você? Para mim, a mais difícil, eu tive que lidar com muita coisa por conta da repercussão que tomou. Então, o mais difícil para mim foi ter que ser educada com o que as pessoas me falavam. Na verdade, como ele disse, as pessoas não estão preparadas para o luto. As pessoas não estão preparadas para as perdas, e principalmente se a perda não for sua. Então, elas falam coisas que nos machucam de verdade. E você carregando uma dor, você ter que ser educada ainda, você ter que analisar o que o outro está dizendo. Então, vem nesse momento que você está, talvez, se questionando. Eu entendi tudo o que tinha acontecido com meu filho, mas as pessoas chegavam para mim e falavam assim: por que você não levou em outro médico? Por que você não trocou de hospital? Mas você deveria ter feito isso. Se você tivesse feito isso, ele estava vivo. Então, as pessoas, por mais que eu não me culpasse, as pessoas vêm trazendo uma culpa porque elas precisam achar um culpado para a morte. E como que essas pessoas, ao invés de atrapalhar, prejudicar esse processo, como que elas podem ajudar, Juliano? Porque às vezes faz, mas faz até sem maldade, né, Catiúcia? Totalmente. Mas falta uma noção nessas horas, né? É importante a gente lembrar que esse luto não é só a família, a sociedade também passa por esse luto. E esse é um período também de barganha dessa sociedade. Óbvio que é preciso, né, termos um pouco de senso para a gente se colocar no lugar do outro, né? Não às vezes empaticamente, mas de forma humana, né? Porque às vezes o indivíduo não perdeu um filho igual você, né? E aí a gente vai precisar de ter um pouco de respeito por essa mãe, por esses familiares, por esses entes, né? Quando falece alguém que é da mídia, algum famoso, quantas pessoas que vão lá, falam coisas, né? Deturpam coisas e esquece que por trás desse indivíduo que se foi, que, né, tem uma repercussão social, existe uma família que está posta, que essa família, às vezes, nem sequer escolheu estar exposto, né? E precisamos aprender a respeitar esses momentos. Respeitar o momento do luto também do outro. Gente, aqui no nosso Facebook está chovendo comentários. Por exemplo, tem aqui as palavras da Jana Oliveira. Ela diz: boa tarde, Beto. Eu não consigo superar e nem suportar a dor da perda da minha mãe. Ela se foi há 6 meses e a cada dia a dor e a saudade é maior. Eu estou em depressão, não tenho mais alegria, não tenho vontade de falar com ninguém. Juliano, qual é o tempo limite, se é que existe isso, desse processo do luto, que passou disso, a pessoa precisa buscar ajuda? Roberta, é justamente essa pessoa que está falando juntamente com a Renata. Renata, ela fala diversas vezes: eu não pude parar para vivenciar o meu luto, né? E aí ela fala que ela foi parar, como hoje, quando entraram em contato com ela, ela estava no hospital, né? Quando eu não respeito esse luto, quando eu não me permito vivenciar esse luto, quando a minha boca não fala, quando as minhas emoções não se concretizam, o meu corpo ele vai falar. E ele vai vir de forma de adoecimento, né? Vai ter uma somatização, vai vir um adoecimento. Não existe um período correto que a pessoa... É subjetivo, cada pessoa vai vivenciar no seu tempo, mas as pessoas precisam se dar conta de que não tem como mais voltar atrás e que nós precisamos seguir. E aí, como a Catiúcia fez, ela ressignificou, ela buscou ajudar pessoas, né? Às vezes criar um cantinho dentro de casa, né, como um memorial dessa pessoa, às vezes criar um quadro, às vezes isso é importante para também poder
poder ajudar, né? Às vezes criar uma árvore, colocar fotos dessa pessoa, né? Para você de vez em quando passar ali e ter... O grandioso problema é que a gente acha que a gente não pode mais experimentar, trazer nada que lembra. Chega lá, arranca tudo que tem no guarda-roupa, porque não podemos experimentar, não podemos lembrar. Errado. Nós não vamos esquecer dessa pessoa. A diferença é que nós vamos precisar seguir a vida sem essa pessoa.